Olá, mulheres empoderadas. Nós estamos lendo o livro Sem Rivais, da autora Lisa Beverly, da editora Chara. Nós estamos no capítulo 6, áudio 26. Ataques verbais. Em nosso tempo, as mulheres que escolhem esse caminho não serão açoitadas ou presas como Pedro e João o foram, mas se prepararem para ser rejeitadas e reprimidas. Isso significa que vocês correrão o risco de serem mal interpretadas e, com muita frequência, sofrerão ataques verbais e isolamento. John e eu temos pontos de vista diferentes sobre essa dinâmica. Certa vez ele me garantiu que a maioria das igrejas para as quais ele é convidado recebe mulheres em seu púlpito. Citou 3 mulheres ministras, todas conhecidas e amadas em nossa nação e no exterior. Elas lideram, ensinam e pregam. Eu concordei com John que na teoria isso era verdade, mas na prática, quando pedi a ele para citar as igrejas que regularmente recebem mulheres no púlpito, e uma vez ao ano no Dia das Mães não conta. Ele listou menos de 10. À medida que a nossa conversa avançou, John me garantiu que não haveria nada que eu dissesse como mulher que pudesse mudar a mente dos teólogos que se opõem às mulheres e negam sua capacidade de liderança e ensino. Ele sugeriu que eu usasse minhas palavras para ensinar e falar às mulheres que elas podem pregar, mas que eu não desperdiçasse meus argumentos com os líderes. Eu concordei. Os líderes não são o meu foco. Escrevo com temor e tremor para minhas irmãs e para mães e filhas que ainda precisam ser convencidas. Mas expliquei a ele que eu não posso ensinar a mulheres a pregarem quando elas ainda estão na dúvida se é correto a mulher ensinar e falar na igreja. A letra da lei tem sido usada para perfurar seus corações. Nenhuma filha sincera de Deus quer violar ou profanar a vontade de seu pai. Elas não irão aprender o que seus líderes não permitem que aprendam. Se uma figura de autoridade que representa Deus diz a você durante toda a vida que você é inferior, você irá acreditar. Essa mentira é bem mais fácil de receber se você tem um passado sombrio. Eu sei disso porque fui assim. Quando não tem certeza, você irá constantemente desconfiar de si mesma e do seu direito de contribuir. Por isso, quero limpar seus ouvidos, remover a cegueira dos seus olhos e o espinho do legalismo do seu tenro coração. Então, você poderá se curar e ouvir por si mesma. O Espírito Santo pode chamá-la para ser uma embaixadora do Evangelho na área da lei, da medicina, dos negócios, do governo ou como uma mãe que cuida dos filhos em casa. Qualquer coisa que fizermos, devemos fazer como para o Senhor. Essa prática torna o secular sagrado, mas é errado dizer a alguém que o Espírito Santo não está falando com ela se ela se sente chamada para ensinar, pregar ou liderar em alguma área da igreja. O gênero tem pouco a ver com a capacidade de alguém liderar. O fato de Margaret Thatcher ter sido mulher não foi o que qualificou a ser uma das maiores líderes do Reino Unido. Na verdade, o gênero não é o problema. Nosso desafio é uma postura de orgulho e uma tendência ao preconceito e julgamento. Essas coisas irão cegar alguém que poderia ser um bom líder. Humildade, experiência, fidelidade, educação e virtude são apenas algumas das qualidades que qualificam líderes, mas o gênero por si só não faz um líder. Além disso, fora de Cristo, nenhum de nós é adequado. Lemos em 2 Coríntios 3, versículo de 4 a 6. E é por intermédio de Cristo que temos tal confiança em Deus. Não que por nós mesmos sejamos capazes de pensar alguma coisa, como se partisse de nós. Pelo contrário, a nossa suficiência vem de Deus, o qual nos habilitou para sermos ministros de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. E aqui está a interpretação de um líder famoso da passagem de 1 Timóteo 2. Paulo
simplesmente está afirmando que quando se trata de liderar na igreja, as mulheres não se encaixam porque elas são mais ingênuas e mais fáceis de enganar do que os homens. Vamos observar os versículos em Timóteo por um momento. Primeiro, eu preciso saber como a afirmação desse líder fez você se sentir. Envergonhada, culpada, violada, aliviada e desculpada? Ela certamente não pôde fazer nenhuma de nós sentir-se capacitada e incluída. Eu quase não a incluí no livro, mas ela captura a mentalidade que está por trás da bem difundida censura às mulheres. Esse líder continuou dizendo: como muitas mulheres iradas discordaram da avaliação dele, Paulo, ao longo dos anos, parece que realmente que aquelas que não conseguiram confiar em sua instrução e seguir o seu ensinamento são bem parecidas com sua mãe Eva e são bem intencionadas, mas mal informadas. Temos de estar iradas para discordar? Eu discordo do meu marido sem estar irada. Minha equipe e eu discordamos sem ficarmos irados. E ao mesmo acontece com os meus amigos e eu. A hipótese é que, se discordarmos das afirmações de 1 Timóteo 2, é porque somos mulheres iradas e mal informadas. Não é dada nenhuma oportunidade de sermos vistas como mulheres de Deus, pensantes, curiosas, tentando lidar com o gênero à medida que obedecemos a Deus. A afirmação nem ao menos oferece a possibilidade de Paulo estar se referindo a algo presente em sua cultura e ausente na nossa. Essa explicação também nos dá a fonte errada de identidade. Eva não é a nossa mãe. Uma vez que nascemos de novo, não somos mais filhos dos nossos pais caídos, Adão e Eva. Nós nos tornamos filhos de Deus. Nas palavras desse autor, ouço um desejo de silêncio e vergonha. Eu escuto um bullying sexual e de misoginia. O que eu não ouço é o Espírito Santo. Quando Jesus ensina e instrui, é com amor e aceitação de todos. Ele compara a sua igreja a uma noiva. As palavras desse autor são mais voltadas a manter a inimizade da serpente com as mulheres. A carta de 1 Timóteo foi escrita por Paulo para se referir a problemas que Timóteo estava enfrentando como prisioneiro de uma igreja em uma cultura grega. O que se aplicava a eles se aplica a nós hoje. Quando absolutamente nada é igual em nossos cultos de adoração ou cultura. Talvez você ainda não tenha certeza. Talvez porque você deseja honrar a Deus e nunca questionar a liderança. Você aceitou essa designação como sua parte na vida. Vamos investigar um pouco mais. Você gostaria que falassem com sua filha dessa maneira? Você permaneceria concordando em silêncio enquanto alguém a chamasse de inadequada, ingênua ou mal informada? Essa seria uma maneira vivificante e guiada pelo espírito de corrigir ou descrever alguém, homem ou mulher? Você já imaginou, mesmo que por um momento, que Deus, o Pai, olha para qualquer área da sua vida e a rotula permanentemente com essas características humilhantes? Eu entendo que você pode ter falado essas mesmas palavras para si mesma. Se você é cristã há algum tempo, já deve ter ouvido alguma ou algumas vezes um professor ou líder falar essas mesmas ideias sobre a vida das mulheres em sua igreja. Há bem pouco tempo, uma mulher que tem ministrado há anos ligou para a nossa empresa e perguntou se o que ela estava fazendo era bíblico, por causa de toda a perseguição que estava enfrentando. Isso eu posso prometer a você, minha filha, minha irmã, minha amiga. Nosso noivo e Senhor Jesus nunca falou essas palavras humilhantes a seu respeito. Nenhuma vez ele me disse que eu o desonrei pelo fato de pregar. Isso não significa que eu não posso melhorar. Eu faço uma autoavaliação após a cada culto. Acredite em mim, sinto a correção do Espírito em cada esfera da minha vida. Mas quando se trata de fazer
O que ele me chamou para fazer é como ele me vê. Existe um sussurro perpétuo de encorajamento. Ouça o que ele diz sobre você e sobre mim. Ele a chama de totalmente amada, qualificada e capaz. Ele deu a você um novo coração e um espírito veloz, e a fez sábia e verdadeira. Ele a encheu com o Espírito Santo e confiou a você a palavra de Deus, para que, em vez de uma filha enganada, os olhos do seu entendimento sejam iluminados com discernimento. Assim como está em Salmos 45:11, Ezequiel 36:26, 2 Coríntios 3, versículo 6, Efésios 1, versículo 18. A noiva de Cristo é constituída de homens e mulheres. Ele lavou todos nós da nossa imundície com a água da sua palavra e redimiu ambos os gêneros com seu sangue. E ainda assim, tive de ler aquela interpretação particular de 1 Timóteo 2 para as mulheres que se reuniam regularmente em minha casa para estudar a Bíblia e ver a resignação em seus rostos, junto com o choque e horror. Houve aquelas que pensaram que havia um elemento da verdade na fala desse líder. Afinal, talvez elas tenham sido ingênuas e inadequadas no passado. Outras desistiram de acreditar que a passagem de 1 Timóteo possa ser algum dia interpretada de maneira diferente. Quando eu perguntei a você sobre suas filhas, alguma coisa se agitou dentro de você? Espero que algo feroz e maternal tenha se levantado em seu interior. E você? Concorda em estabelecer limites para si mesma em vez de viver na liberdade que Cristo comprou? Se você não permitiria que impusessem limites para sua filha, então não deveria permiti-los para você. Em Efésios 2:10 lemos: pois somos feituras dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Espero e oro para que você nunca se enquadre no rótulo de inadequada, inocente e fácil de ser enganada. Se somos mal informadas, podemos mudar isso nos educando e nos informando. Decidi assumir isso como um desafio para mim mesma, reunindo escritos de pessoas mais inteligentes do que eu. Primeiro, vamos olhar para as instruções de Paulo à luz de cada um deles. Em 1 Coríntios 14, versículo 34 e 35, lemos: as mulheres não devem interromper o culto, falando quando deveriam estar ouvindo, nem fazer perguntas que poderiam ser feitas aos maridos em casa. Quanto a isso, o livro da Lei de Deus orienta nossos procedimentos. As mulheres não têm licença para usar o momento de culto em conversas desnecessárias. E depois, em 1 Timóteo 2, versículo de 11 a 15. Não permito que as mulheres assumam o comando e digam aos homens o que fazer. Elas devem ficar quietas e obedientes como os demais. Adão foi feito primeiro, depois Eva. A mulher foi enganada primeiro. Foi a pioneira no pecado, e Adão imediatamente depois. Mas o ato de dar à luz trouxe salvação, invertendo a situação de Eva. No entanto, a salvação vem apenas para os que perseveram na fé, no amor e na santidade, e isso os torna maduros. Tenham certeza disso. Versão A Mensagem. Os gregos estariam aprendendo sobre o cristianismo em conjunto. As mulheres não precisavam mais assumir a posição que tinham entre os pagãos, a posição de oráculos que o templo de adoração de Diana lhes dera. Quando lemos a instrução de Paulo a Timóteo sobre a ordem da igreja, ele não estava citando a lei, ele não estava citando Jesus, ele estava dando sugestões a Timóteo sobre como reunir decentemente novos crentes da cultura grega. Na época, na cultura deles, as mulheres eram vistas como as autoridades em questões espirituais. Na versão em inglês, Passion Traduction, que foi traduzida para o aramaico, as palavras de Paulo em 1 Timóteo 2, 11 e 12 dizem assim:
que as mulheres que são novas convertidas estejam dispostas a aprender com toda a submissão a seus líderes e não falem de forma impertinente. Eu não defendo que as mulheres novas convertidas sejam mestres na igreja, assumindo autoridade sobre os homens, mas que vivam em paz, pois Deus formou Adão primeiro e depois Eva. Adão não enganou Eva, mas Eva o enganou e violou o mandamento de Deus. Ainda assim, uma mulher deve viver em dignidade restaurada por meio dos seus filhos, recebendo a bênção que vem de criá-los como filhos consagrados, nutridos em fé e amor, caminhando em sabedoria. Para encontrar respostas sobre como isso se traduz para as práticas dos dias modernos, procurei um teólogo e líder de igreja que tem trabalhado na prática com a dinâmica de mulheres pregando e liderando em uma igreja local próspera, Dr. Gilbert, professor do Whitfield College e líder da igreja Willow. Liderou um estudo de 18 meses sobre a questão das mulheres na liderança. Aqui estão algumas de suas descobertas, reportadas pela primeira vez em seu livro Além dos Papéis Sexuais. Resumindo, concluímos que antes da queda, homens e mulheres se relacionavam uns com os outros como corregentes, ambos carregando a imagem de Deus e chamados a se unirem para cuidarem do mundo que ele criou. Homens e mulheres são responsáveis por cumprir seus ministérios e servir para a glória de Deus do modo como Deus os capacitou e no nível que receberam de fé. Tragicamente, na queda, esse relacionamento cooperativo foi profundamente ferido. Nós cremos que o plano gracioso de Deus para a redenção é que tudo o que foi quebrado pelo pecado, incluindo o relacionamento entre homens e mulheres, deve ser restaurado à beleza que existia durante os primeiros dias da criação. Muitos cristãos, devotos e inteligentes discordam de nossas conclusões, mas chegará o dia em que todos nós iremos descobrir o nível no qual nos desviamos da perfeita sabedoria de Deus nessa questão e em muitas outras. Até então, eu me mantenho humilde, mas firme nessa posição. Estou disposto a assumir o risco de encorajar mulheres a fazerem o que eu acredito que a Bíblia as pede para fazer. Tornarem-se totalmente disponíveis à grande variedade dos dons espirituais. Se uma mulher se sente chamada para pregar, ensinar ou liderar e tem uma vida qualificada pelas virtudes estabelecidas na palavra de Deus, então que ela estude e receba treinamento a fim de que possa pregar, ensinar e liderar em qualquer área que Deus a comissionar. Junto com o Dr. Bilezekin, mantenho essa posição humilde, mas de maneira firme.